Queridos, vamos continuar o nosso trabalho. Estamos falando dos princípios orçamentários, ou seja, aqueles princípios que regem o orçamento. Lembrando que esses princípios são aplicados na Lei Orçamentária Anual, ou seja, esses princípios são princípios da Lei de Meios. Lembrando que a Lei de Meios é a Lei Orçamentária Anual. Vamos então agora para o princípio do orçamento bruto, ou seja, todas as receitas e todas as despesas, inclusive na lei de créditos adicionais, vou falar disso, devem constar de seus valores brutos, sem nenhuma dedução, sem nenhum desconto. Essa regra pretende impedir a inclusão apenas das importâncias líquidas, como resultado do confronto de receitas e despesas. Então, o valor que vai constar no orçamento vai ser o valor bruto, sem qualquer tipo de desconto, sem qualquer tipo de dedução, sem nenhuma dedução. Tudo bem? Um exemplo bacana aqui, ó, vou até colocar aqui em cima, seria o salário do servidor, a remuneração do servidor. Professor, o valor do servidor é o valor bruto que vai constar no orçamento ou o valor líquido que é aquele que cai na conta? O valor é o valor bruto, sem qualquer tipo de dedução. Então, o valor que vai constar no orçamento é o valor bruto, sem qualquer tipo de desconto. Então, a importância que você tem no orçamento, a importância bruta, seja para receita, seja para despesa, sem nenhum tipo de dedução. Beleza? Vamos falar também do princípio do equilíbrio orçamentário. Lembrando que equilíbrio orçamentário nada mais é do que o princípio da balancinha. Professor, equilíbrio orçamentário é exatamente. Ou seja, a gente vai ver aqui, ó, que pelo esse princípio, em cada exercício financeiro, ou seja, o montante da despesa não deve ultrapassar a receita prevista para o período. Uma razão fundamental para defender esse princípio constitui o meio para limitar o crescimento dos gastos governamentais. O que significa dizer? Não posso gastar além do que eu arrecado. O que significa dizer, professor? Significa dizer o seguinte, ó, eu preciso ter uma balancinha. Uma balancinha, e essa balancinha tem que estar em equilíbrio. Receita prevista tem que ser proporcional à despesa fixada. Por exemplo, se eu tenho uma receita prevista de 1 milhão, eu posso gastar até 1 milhão. Receita prevista proporcional à despesa fixada. Professor, muitas vezes a gente elabora um orçamento, a gente faz uma estimativa para arrecadar e a gente arrecada menos do que estava previsto. Pode acontecer? Pode. Muitas vezes a gente vai arrecadar e a gente arrecada mais do que estava previsto. Pode acontecer? Pode. Então, olha só, partindo do princípio aqui, ó, nós temos duas possibilidades. Quanto que é a receita prevista? 1 milhão. A despesa fixada em 1 milhão. Só que eu arrecadei 1 milhão e 200. Professor, esses 200 mil a mais, o que a gente chama de excesso de arrecadação, esse dinheiro está automaticamente liberado para gastar? Não necessariamente. Eu preciso de uma autorização legislativa específica para gastar esse dinheiro. De onde vai vir essa autorização? Através da lei de créditos adicionais, que a gente vai estudar nesse curso. O que é um crédito adicional? Em regra, é quando está sobrando um dinheiro e você não tem uma destinação para esse dinheiro. Então você pede uma autorização legislativa específica para gastar esse dinheiro. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente, no princípio da exclusividade, que existe um crédito chamado crédito suplementar e que essa autorização pode vir no momento que eu estou mandando o meu orçamento. Eu elaborei, estou mandando o meu orçamento. Professor, no momento que eu mando o orçamento para o legislativo, é possível prever
que no ano que vem eu vou arrecadar acima do previsto? É possível sim. Então essa autorização pode vir para um crédito suplementar junto com a lei do orçamento. Isso pode acontecer. Não quer dizer que vai acontecer sempre. O outro lado da história. Eu tinha previsto 1 milhão, arrecadei só 800 mil. Eu estou com um déficit de 200 mil. Algumas possibilidades. Primeira possibilidade, corte no orçamento. Eu vou ter que cortar, contingenciar gastos. Segunda possibilidade, que é a mais improvável, vou fazer uma operação de crédito, vou fazer um empréstimo. Só que tem que estar dentro do teto da dívida pública, da lei de responsabilidade fiscal. Existe um teto para a dívida pública, ou seja, essa segunda possibilidade de não arrecadar conforme previsto e fazer a operação de crédito não quer dizer que seja a melhor e não quer dizer que seja essa que vai acontecer. A LRF ela vai restringir isso e vai haver um teto numa lei que veio depois da lei de responsabilidade fiscal, e esse teto vai ser um teto para a dívida pública, consolidada ou fundada ou dívida pública imobiliária. Fora isso, está dentro do teto, eu preciso também de uma autorização legislativa. E não quer dizer necessariamente que o legislativo vá autorizar. Ou seja, essa segunda possibilidade aí é mais difícil de acontecer. E a lei de responsabilidade fiscal, ela traz sanções para quem não cumpre as metas do anexo de metas fiscais, né? Por exemplo, a meta era 1 milhão, eu arrecadei 800 mil. Segundo a lei de responsabilidade fiscal, como eu não cumpri uma meta que constava no anexo de metas fiscais da LDO, eu vou ter uma sanção. Eu não recebo transferência voluntária. Transferência voluntária é um auxílio, é um repasse, né? É uma ajuda, é um mútuo, é um convênio. Esse dinheiro eu não posso receber. Ou seja, eu devo cumprir o princípio do equilíbrio orçamentário. Arrecadar acima do previsto, vacilar. Beleza, mas abaixo do previsto eu vou ter problema. E não necessariamente eu vou conseguir cobrir isso fazendo operação de crédito. Beleza? Sem dificuldade? Temos o princípio da exclusividade, que diz que o orçamento deve conter apenas matéria orçamentária. Não deve cuidar de assuntos estranhos à previsão da receita e à fixação das despesas. O orçamento só deve conter matéria exclusivamente orçamentária. Professor, junto com a lei do orçamento, eu posso mandar um projeto de lei para fechar o Clube de Regatas Flamengo? Deveria, porque eu sou Vasco. Mas eu não posso porque eu vou ferir o princípio da exclusividade. O orçamento não pode conter matéria estranha à lei do orçamento. Só que existem dois assuntos que eu posso mandar junto com a lei do orçamento e não vão representar uma afronta à exclusividade. Abertura de crédito suplementar e contratação de operação de crédito, ainda que por aro. Aro é um tipo de operação de crédito. Aro significa antecipação de receita orçamentária. Ou seja, esses dois assuntos podem ser enviados junto com a elaboração da proposta de orçamento e não vão representar uma afronta à exclusividade. Quando nós formos estudar créditos adicionais, a gente vai ver que existem créditos suplementares, especiais e extraordinários. E o único crédito que eu posso solicitar autorização de abertura junto com a lei do orçamento é o crédito adicional suplementar. Daqui a pouco eu vou falar dele. E eu posso pedir para fazer a operação de crédito junto com o texto da lei do orçamento, ainda que por aro. Aro é assim, existe um repasse que é um repasse constitucional. Por exemplo, existe um dinheiro federal, percentual do imposto de renda, que obrigatoriamente vai para estados e municípios. O estado ou município que vai receber, ele recebe um relatório da União com a estimativa de quanto ele vai receber. Em cima disso, ele pede uma autorização legislativa porque é um empréstimo e ele, a partir de 20 de janeiro, a partir de 10 de janeiro, a partir do 10º dia de janeiro, ele vai até a esfera federal, junto ao Bacen, e solicita essa aro, que é a antecipação desse dinheiro que ele iria receber de repasse constitucional.
ou ele antecipa tudo ou parte daquele dinheiro que ele iria receber. Então isso pode acontecer? Pode. Ou seja, isso é uma ARO, antecipação de receita orçamentária. Essa autorização para fazer essa ARO pode ser solicitada junto com o envio da proposta de orçamento. Então, a abertura de crédito adicional suplementar e autorização para fazer a operação de crédito, ainda que por ARO, antecipação de receita orçamentária, não representam afronta a princípio da exclusividade, representam exceção. Temos o princípio da não afetação ou não vinculação da receita de impostos. Veja, é vedada a vinculação de imposto a órgão, fundo ou despesa. Ou seja, em regra, não existe imposto vinculado a um órgão. Não existe imposto para a saúde. Não, professor, eu não concordo com você. E a afinada CPMF? CPMF funcionava como imposto, mas não era um imposto, era uma receita de contribuições. Era uma outra classificação. Porque imposto, além de começar com I, imposto é tributo. Federal, imposto de renda, IOF, IPI, estadual, IPVA, ICMS, municipal, IPTU e ISS. Imposto. Então, o princípio da não afetação ou não vinculação da receita de impostos fala de imposto especificamente. Não fala de receita de contribuição ou uma outra receita. Tem como intenção evitar que os recursos oriundos dos impostos sejam carimbados quanto à sua destinação. Regra, regra, regra. Não tenho nenhum imposto vinculado a órgão ou entidade. Só que essa regra apresenta exceções. Existem exceções? Existem exceções. Exceções ao princípio da não afetação ou não vinculação da receita de impostos. Artigo 158 e artigo 159 da Constituição Federal. Significa dizer que um pedacinho de alguns impostos é vinculado. Exceção. Por exemplo, repartição do imposto de renda, do ITR, do IPVA e do ICMS que vai para municípios. Isso aqui a gente chama de Fundo de Participação dos Municípios. No artigo 159, um pedaço do imposto de renda e um pedaço do IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados, tanto para o Estado quanto para o município. Fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios. Professor, mas o próprio texto constitucional, ele traz exceções? Por que essas exceções? Por uma razão muito simples. O legislador de 1988, ele entendeu que a União era muito rica e arrecadava muito, Estado e município era mais pobre e arrecadava menos. Então, de uma certa forma, o legislador de 88 ele quis diminuir um pouco com essa diferença. Ou seja, essa diferença de arrecadação, essa diferença, essa questão tributária. Ele quis fazer isso. Então, o que ele fez? Ele basicamente, ele buscou uma forma de diminuir essa desigualdade de riqueza, criando esses fundos que a gente chama de fundos constitucionais. Essa é a ideia principal quando a gente trata desses fundos. E nós temos aqui fundo constitucional, e também a questão dos estados exportadores, que é a questão do IPI, e assim sucessivamente. Tudo bem? Temos um valor também que obrigatoriamente tem que ser gasto com a manutenção do ensino, o desenvolvimento do ensino. Temos um valor também que é uma garantia à operação de crédito, ainda que por ARO. Eu já falei para você que ARO significa antecipar parte de um dinheiro que o Estado ou o município já ia receber do Fundo de Participação. Parte do dinheiro que o Estado ia receber do Imposto de Renda, que é federal, e uma parte vai para ele. Ele iria receber em parcelas. Exemplo didático, 12 parcelas de 1 milhão. Claro que não é esse valor, 12 milhões. Se ele faz uma ARO a partir de 10 de janeiro, ele antecipa esse 10 de 1 milhão, esses 12 milhões, tudo em parte. Aí o dinheiro que ele iria receber fica vinculado. Aquele dinheiro que ele está antecipando caiu no cofre dele.
Ele fez a antecipação. Aí o dinheiro que ele iria receber fica vinculado. Significa dizer que se ele não devolver esse dinheiro até 20 de dezembro, né, o governo federal, nos próximos repasses, pode ir, de fato, abatendo esse valor que o Estado já antecipou e não devolveu para a União. Então, esse dinheiro fica como garantia da operação de crédito. E nós temos também a prestação de garantia ou contra-garantia à União e pagamento de débitos com essa. Nesse próprio exemplo da Aro, se eu tenho um débito com a União de um dinheiro que eu já antecipei e não paguei, aquele dinheiro que eu iria receber dos próximos repasses constitucionais, aquele dinheiro fica vinculado. Isso é garantia. Só que existe também a contra-garantia, que eu vou explicar para você. Por exemplo, o governo do Distrito Federal foi até o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e fez uma operação de crédito. Isso que eu estou mostrando para você é a pura verdade. Operação de crédito é um nome técnico, no fundo, fez um empréstimo. Beleza. Só que o BID exigiu uma garantia. Se o GDF não pagar, quem paga é a União. A União dá a garantia e a União cobra por isso, tá? E a União exige do GDF o que a gente chama de contra-garantia. Professor, contra-garantia é justamente o dinheiro que fica vinculado relativo à parte dos impostos. O que significa dizer? Se o GDF não pagar o BID cobra a União. A União vai e paga aquele compromisso, porque ela deu a garantia. Como é que a União vai reaver esse dinheiro no GDF? O GDF, por livre e espontânea vontade, pode pagar a União. Mas se não pagar, a União vai abater esse valor dos impostos que o GDF recebe de repasse constitucional anualmente. Isso é o que a gente chama de contra-garantia. Contra-garantia, quando eu dou uma garantia de uma operação de crédito. Então, exige uma contra-garantia. Então, aquele valor relativo ao imposto é um valor que fica vinculado, exceção ao princípio da não afetação ou não vinculação da receita de impostos. Tranquilidade? Fácil? Temos aqui também o princípio da publicidade, que eu já tinha citado ele, né? Ou seja, o conteúdo do orçamento deve ser divulgado, publicado, através dos veículos oficiais de comunicação e divulgação, para conhecimento público, para eficácia e validade, que é o princípio exigido para todos os atos oficiais do governo. Ou seja, naquele ciclo do orçamento que a gente estudou, a gente viu que o orçamento é lei. E o orçamento só pode entrar em vigor depois de publicado nos respectivos diários oficiais, né? Lembra? 15 dias para sancionar ou vetar. Sanção. Publicou, virou lei. Se tiver veto, volta. Depois da promulgação, tem que publicar. O orçamento só tem eficácia, só começa a valer, só começa a vigorar quando de fato for publicado nos respectivos diários oficiais. Esfera Federal, Diário Oficial da União. Aqui no DF, o Diário Oficial do DF. No Estado, Diário Oficial do Estado, do município. Diário Oficial do município. Que também pode ser por meio eletrônico, né? Não precisa necessariamente hoje mais ser naquele meio manual que era antigamente. E eu digo mais, publicidade tem a ver com você. Publicidade tem a ver comigo? Tem. O seu nome, quando você for aprovado no concurso, né? O seu nome vai constar no respectivo diário oficial. Ou seja, requisito de eficácia e validade para que você possa tomar posse, você possa entrar em exercício, você possa começar a trabalhar. Princípio da publicidade. Vamos para o princípio da clareza. Clareza diz respeito à linguagem do orçamento. O orçamento não deve permitir interpretações diferentes daquela que atenda aos reais interesses da coletividade. O orçamento não pode permitir interpretações duvidosas, sendo de suma importância que ele seja transparente e que ele seja claro. Ou seja, tem que ter uma linguagem transparente,
uma linguagem de fácil entendimento. A ideia é que qualquer pessoa, mesmo uma pessoa leiga, possa compreender o que está previsto na lei do orçamento. Essa é a ideia. É claro que esse princípio é um pouco meio utópico, né? O cara nunca viu orçamento na vida dele, aí ele lê a lei do orçamento e entende tudo. É meio utópico, né? Mas a ideia é ter uma linguagem clara, de fácil entendimento, uma linguagem acessível, de forma que qualquer pessoa possa entender, possa compreender o que está descrito na lei relativa à lei do orçamento. E nós temos aqui também o princípio, que é o princípio do planejamento da programação, que surge com a lei, né, com o Decreto-Lei 200 de 1967. Ou seja, o orçamento obedecerá a planejamento. A gente já viu anteriormente que o modelo de orçamento atual é o orçamento-programa e a ênfase é no planejamento. Então, a ação governamental que vise promover o desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional. Tudo isso segundo planos e programas que basicamente, não é, são elaborados e vai compreender a elaboração e a atualização dos seguintes instrumentos. Primeiro, nós temos o Plano Geral de Governo, que é o famoso PPA, Plano Plurianual. Plano Plurianual. Tudo bem? Nós temos os programas gerais, os programas setoriais, os programas de duração plurianual. Tudo bem? E nós temos também o orçamento programa anual, ou seja, que é a lei orçamentária anual, que é a lei de meios. E nós temos também a programação, que a gente chama de programação financeira de desembolso. Programação financeira de desembolso é um instrumento, né, que foi atualizado, que existe um cronograma mensal de desembolso, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um cronograma que é atualizado que até 30 dias após a publicação da LOA, princípio da publicidade, o governo federal, no caso, né, quem executa o orçamento, deve divulgar um cronograma mensal das receitas e despesas mensais. Cronograma mensal de desembolso. Esse cronograma surge a partir, basicamente, dessa programação que a gente chama de programação financeira de desembolso, que é um instrumento lá que tem a ver com planejamento. Lembrando, mais uma vez, que a Lei 4.320 de 1964 e o próprio Decreto-Lei 200 de 1967 é que trouxeram a questão do planejamento, é que trouxeram a questão do orçamento, que a gente chama de orçamento-programa. E a ênfase do orçamento-programa é justamente a questão do planejamento. Planos, programas e ações sempre vinculados ao atingimento de objetivos, o atingimento de metas e o atingimento de resultados. Tranquilo? Fácil, sem dificuldade. Bom, eu queria voltar rapidamente aqui no princípio do equilíbrio orçamentário, né? Porque eu quero mostrar uma situação para você e é uma situação que diz respeito basicamente a créditos adicionais. E a gente já falou anteriormente para você, em regra eu tenho um crédito adicional quando tem dinheiro sobrando. Eu arrecadei acima do previsto. Isso que a gente tem aqui quando basicamente nós temos crédito adicional. Então, um exemplozinho didático. Ó, nós temos a balancinha. Já tinha tratado desse exemplo com você. Receita prevista proporcional à despesa fixada. Estava previsto 1 milhão. Eu arrecadei 1.200.000 e minha despesa fixada em 1 milhão. Esses 200 mil é um dinheiro que eu arrecadei a mais. Esse dinheiro aqui é um dinheiro que a gente chama de excesso de arrecadação. Dinheiro que eu arrecadei a mais. Excesso de arrecadação. Então, esse dinheiro, para ser gasto, para ser investido, ele precisa de uma autorização legislativa específica. Essa autorização legislativa específica vai vir via lei de créditos adicionais. Primeiro eu vou falar do crédito suplementar. Já tinha feito uma citação a ele
Porque eu falei que ele pode ser incluído junto quando você manda a proposta de orçamento e não fere a exclusividade. Então, lá no princípio da exclusividade, eu já tinha falado dele. Então, o crédito suplementar serve para reforçar o orçamento. Imagina que eu tenho um programa de informatização das escolas e eu já tenho para este programa, exemplo, R$400 mil. Tem programa de governo? Tem. Já tem uma dotação orçamentária específica? Também tem. Tem as duas coisas. Perfeitamente. O que acontece? Acontece o seguinte: se está sobrando dinheiro, se tem um dinheirinho a mais, aqueles 200 mil, e se a gente for investir nesse programa, que já tem programa de governo e já tem dotação orçamentária específica, significa dizer que é um crédito suplementar. Ou seja, eu estou suplementando um programa de governo que já existe, um programa de governo que já está no orçamento e já tem uma dotação orçamentária específica para ele. Isso é crédito suplementar. Aí eu brinco com você. Dá para você fazer um café da manhã reforçado se você não tem café da manhã? Só dá para reforçar aquilo que já existe e já tem dotação orçamentária específica. Continuando o crédito suplementar, autorização, forma de abertura. Autorização é prévia. Preciso da autorização legislativa antes de abrir o crédito adicional. E ele pode ser incluído na LOA. Não fere a exclusividade. Ou eu peço uma autorização em lei especial, decreto do presidente da República até o limite fixado em lei. Ou eu peço autorização legislativa junto com a elaboração da lei do orçamento, ou eu peço quando o orçamento estiver sendo executado. Um dos dois, tudo bem? Eu peço autorização. A autorização é prévia, ou junto com a elaboração da LOA, ou no momento que o orçamento está sendo elaborado. Depois que tem autorização, o chefe do executivo edita um decreto para gastar aquele dinheiro excedente. Lembrando que mesmo quando eu estou elaborando a lei do orçamento, eu posso prever que eu vou arrecadar um pouco acima do previsto e eu posso pedir um crédito adicional suplementar. De onde vai vir o dinheiro? Obrigatória a indicação. Preciso dizer de onde vai vir o dinheiro. Obrigatória a indicação. No meu exemplo, o dinheiro vinha do excesso de arrecadação. Eu preciso dizer de onde vai vir o dinheiro. Valor limite obrigatório, indicado na lei de autorização ou no decreto de abertura. Ele nunca vai ser ilimitado. No meu exemplo, ele era um crédito de 200 mil. Ele estava limitado a 200 mil. Muito importante, não existe crédito ilimitado e não existe crédito com finalidade imprecisa. Não existe. Não existe crédito adicional ilimitado, não existe. Todo crédito suplementar, especial ou extraordinário é limitado a um valor. E não existe crédito com finalidade imprecisa. Ele tem uma finalidade, nesse caso, reforçar o orçamento, um programa que já existe e já tem dotação orçamentária específica. Vigência dele, no exercício em que foi aberto. Se ele foi aberto em 2016, tem que ser finalizado até o final de 2016. Ah, não consegui gastar tudo. Vai para outro exercício. Prorrogação jamais permitida. Não posso prorrogar esse crédito. Se foi aberto em 2016, o dinheiro tem que ser investido, o dinheiro tem que ser gasto em 2016. Lembrando, este é o único crédito que eu posso solicitar autorização de abertura junto com a proposta de orçamento. Eu posso mandar junto. E não representa uma afronta à exclusividade. Não representa uma afronta ao princípio da exclusividade. Lembrando que a gente já estudou princípios orçamentários e o orçamento só deve conter matéria exclusivamente orçamentária. É vedada a inclusão de qualquer matéria estranha à lei do orçamento. Os dois assuntos que nos são proibidos, abertura de crédito adicional suplementar e autorização para fazer a operação de crédito, ainda que por aro. O que é aro? Antecipação de
receita orçamentária. Lembrando aquela frase, só dá para suplementar aquilo que já existe e já tem dotação orçamentária específica. Porque o crédito especial que a gente vai estudar daqui a pouquinho, ele tem uma característica bem diferente do crédito suplementar. Mas eu vejo ele com você daqui a pouco. Me aguarda. Um abraço!